Pessoal, esse aqui é o nosso 8º vídeo da série de leitura e comentário da Lei Orgânica do município de Betim. Mais uma vez eu te peço para você compartilhar com seus amigos. Isso é muito importante para mim, uma vez que essas aulas são muito específicas. Não são de âmbito nacional, então o compartilhamento faz-se muito necessário para que esse vídeo chegue nas pessoas que realmente precisam, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a lei. Parágrafo 1º. O subsídio dos agentes públicos do município será fixado no segundo semestre do último ano da legislatura, para vigorar no subsequente, observados o artigo 37, inciso 11, artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e o parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, bem como os seguintes critérios. Então aqui vai falar sobre subsídio dos agentes públicos, né? E como que isso vai ser executado? Vai ser executado no segundo semestre do último ano antes da próxima legislatura. A linha A. Quanto aos vereadores, observar-se-á o disposto no artigo 29, inciso 6 e 7. Quanto ao prefeito e vice-prefeito e secretários municipais, o artigo 29, inciso 5 e artigo 37, inciso 10, todos da Constituição Federal de 1988, além das disposições contidas nesta Lei Orgânica Municipal. Então, como que esses salários vão ser estipulados? Vão ser estipulados segundo artigos da Constituição Federal. Precisa aí ler a Constituição Federal para saber? É bom, mas sinceramente não vejo uma questão nesse artigo. A linha B. O subsídio mensal dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal será fixado por meio de resolução da iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Então, o próprio Poder Legislativo Municipal vai criar uma resolução que vai falar sobre os salários, tanto dos vereadores quanto do presidente da Câmara. A linha C. O subsídio mensal do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais serão fixados por uma lei da iniciativa do Poder Legislativo. Então, será o Legislativo que vai criar o salário do prefeito e vice-prefeito. Para fins e efeitos desta emenda, o subsídio é o valor fixado em parcela única e mensal, como forma de retribuição ao efetivo exercício de cargo ou função de que o agente público municipal seja titular. Evidentemente, subsídio aqui se entende salário pecuniário, aquilo que ele recebe pelo efetivo exercício de sua função. O vereador que esteja no efetivo exercício do cargo de presidência da Câmara Municipal poderá receber exclusivamente o subsídio relativo a este cargo. Então, ele não pode receber o salário de vereador e o salário de presidente. Ele recebe somente o de presidente, não tem nem escolha. F. O subsídio de vereador corresponderá à retribuição financeira pela efetiva presença nas reuniões ordinárias, regimentalmente previstas e as extraordinárias regularmente realizadas. Então o salário, o subsídio no caso dos vereadores, só faz jus caso ele participe das reuniões extraordinárias, aquelas que foram estipuladas, determinadas em regulamento próprio, né, no seu regimento próprio, ou as reuniões extraordinárias que forem chamadas de forma regular. G. Será reduzido o subsídio mensal do vereador ou correspondente às reuniões a que houver faltado, sem motivo justo, proporcionalmente a critério da mesa diretora. Então, não sei quantas reuniões, o vereador faltou, ele vai ter ali descontado no seu salário, caso ele não tenha uma justificativa para aquela falta. De acordo com a lei ou resolução, assegura-se aos agentes políticos o direito de perceber o 13º subsídio, por ocasião do pagamento do 13º salário dos servidores. Então, ao momento que estiver pagando os 13º salário dos servidores, paga-se o 13º subsídio dos vereadores. A correção monetária do subsídio dos agentes políticos, de que se trata este artigo, observará o disposto no artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal de 1988. Então, como que vai haver essa correção? Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 37. Parágrafo 2º. Na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência de que trata o parágrafo anterior,
ficam mantidos à legislatura subsequente os critérios de remuneração vigentes em dezembro do último exercício da legislatura anterior, permitida apenas a atualização dos valores. Então, a legislatura anterior não atualizou salários, manteve, vai receber o salário de dezembro, pode haver uma correção de valores somente. O regimento interno disporá sobre os processos de julgamento das autoridades requeridas no inciso 13, assegurada a ampla defesa e observado, dentre outros requisitos de validade, os indicados no artigo 6º, parágrafo 8º. Lá no inciso 13, fala processar e julgar o prefeito e vice-prefeito por infrações político-administrativas. Então o que está falando? Olha, vai haver aquele julgamento do prefeito e do vice-prefeito com base no artigo 6º, parágrafo 8º, né, que vai dar ampla defesa, vai ser julgado, tarará. O parágrafo 4º. No caso previsto no inciso 13, a condenação que somente será proferida por 2/3 de votos da Câmara limitará a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, sem prejuízo das sanções judiciais cabíveis. Então o prefeito foi condenado. O que a Câmara pode fazer? Limitar a perda do cargo e também a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, não podendo assim pleitear novo cargo público por 8 anos. É isso. As ações judiciais virão depois, sem prejuízo para elas. Parágrafo 5º. O não encaminhamento à Câmara de convênio e consórcio a que se refere o inciso 15, nos 10 dias subsequentes à sua celebração, implica a nulidade dos atos já praticados em virtude de sua execução. Então, não mandar para a Câmara um convênio, um consórcio, dentro de 10 dias, não tem validade. Não tem validade. Então, isso é para evitar que o prefeito faça os consórcios e os convênios sem dar vista, sem submeter à Câmara. Então, é isso. É para evitar essas ações autoritárias do prefeito. Artigo 72. Compete ainda à Câmara, privativamente, conceder título de cidadão honorário à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviços relevantes ao município, aprovado pelo voto da maioria de seus membros presentes na reunião. Então, aquele título, né, honorário, esse aqui é o cidadão honorário do município de Betim, normalmente dado para aqueles políticos que, de alguma forma, ajudaram o município, ou aquela personalidade, aquela pessoa que teve alguma relevância, ou um grande poder político, né? Que é normalmente o que acontece. Então recebe o título de cidadão honorário, pela maioria dos votos. Legal, né? Artigo 73. A Câmara delibera, mediante resolução, sobre a matéria de sua competência privativa e por decreto legislativo, sobre outros assuntos de seu interesse interno, conforme se dispuser em regimento. A Câmara pode deliberar mediante resolução, sobre assuntos de sua competência privativa, por decreto legislativo, sobre outros assuntos de seu interesse, desde que o seu regulamento interno disser que pode. Seção 4. Dos vereadores. Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no exercício do mandato e na circuncisão do município. Então, o vereador ele não vai responder, por exemplo, por crimes de opinião, caso ele tenha exercido isso na função pública que ele desempenha. Ele está lá na Câmara fazendo um discurso e, porventura, diz algo que para um cidadão comum seria um crime. Por exemplo, acusa um outro vereador de crime, ou prefeito, chama ele de canalha, alguma coisa do tipo, que é bastante comum. Ele não vai ser violado, né, por sua opinião. O vereador não pode. Aqui é o que o vereador não pode. Só rapidinho, o 74 é um direito estabelecido no Código Penal, tá? O vereador é o que menos tem essas prerrogativas. Dentro ali dos senadores, deputados estaduais, deputados federais, presidente, governadores. Rapidinho. E essa inviolabilidade, ela se dá dentro do município, somente. Inciso 1. Desde a expedição do diploma. Então o vereador não pode, desde a expedição do diploma. Ele foi diplomado, normalmente uns dias antes da posse oficial. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público.
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária do serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Então ele já está diplomado, ele não pode mais firmar acordos com pessoa jurídica que vai prestar serviços para a administração pública. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluídos os de que seja demissível, ad nutum, nas entidades indicadas na linha anterior. Então ele não pode, por exemplo, ter um cargo de confiança, um cargo comissionado numa empresa pública, na administração direta, né? Não pode mais. Desde a posse. Então ali foi desde a diplomação, que é um pouco antes, agora desde a posse, é no dia primeiro. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exerce função remunerada. Então ele não pode mais, a partir do momento que ele for empossado, ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Ou seja, ela não pode mais, não pode fazer parte de uma empresa que esteja ali num contrato com a administração pública, é isso que está dizendo. Lógico, né? Ou pelo menos não deveria. Normalmente eles põem a filha, a mulher. Ocupante de cargo ou função que seja demissível ad nutum, nas entidades indicadas no inciso 1, linha A. Então ele está num cargo comissionado, num cargo de confiança, num cargo que possa ser demitido. Numa empresa pública, numa empresa de economia mista, numa autarquia, na administração direta. Ele não pode mais fazer parte disso. A partir do momento que ele foi diplomado, já que também quando ele foi empossado. Eles colocaram aqui no empossado para não dar aquela dúvida, mas era só um diplomado, depois podia. Para reafirmar que não pode. Patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, linha A. Então ele não pode fazer, por exemplo, um patrocínio para uma empresa que tem ali relação direta com o município. D. Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. Então, por exemplo, ele é deputado, não vai acontecer, eu sei, mas ele é deputado estadual e se candidata para vereador. Não pode, vai ter que escolher um. Nenhum deputado vai deixar de ser estadual para virar vereador. Eu, pelo menos, acho que não. Artigo 76. Perderá o mandato de vereador. Então, quando que um vereador perde o seu mandato? Inciso 1. Quem infringir proibição estabelecida no artigo anterior, então ele não cumpriu essas proibições que nós dissemos anteriormente, ele vai perder o cargo. 2. Deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara. Então, ele não compareceu a um terço das reuniões ordinárias. Ele vai poder perder o cargo, desde que eles tenham uma justificativa, né, por exemplo, um atestado médico, ou que ele esteja em uma ação autorizada pela própria Câmara. 3. Que perder ou estiver suspenso os direitos políticos. Então, se ele perdeu o direito político, por exemplo, ele foi cassado, foi preso, condenado, não pode continuar, vai perder o cargo eletivo aqui. 4. Quando decretar a Justiça Eleitoral manda simplesmente, olha, há indício de compra de voto, retira ele daí. E vai sair, né? Lógico, não é bem assim, mas é uma forma fácil de a gente entender. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, então ele matou uma pessoa, se candidatou, ganhou e depois foi condenado. Na primeira instância lá, então, transitado em julgado. No caso, não é na primeira instância, porque há o entendimento do Supremo que o transitado em julgado agora se dá na segunda instância, né? Quando ele recorre. Se a sentença for confirmada nos tribunais regionais, ele acaba já perdendo esse cargo, mesmo que cumprir a sentença. Pode ser que isso mude, mas hoje é assim. Que utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa é evidente, né? Se ele foi corrupto ou não zelou pela probidade administrativa do local que ele atua, ele tem que perder o cargo mesmo. 7. Que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Sabemos que isso é praticamente impossível de acontecer. Não praticou, não foi digno com a altura da Câmara, faltou com decoro, né? Mas eu
pessoalmente não conheço nenhum caso que tenha perdido o mandato por causa disso. 8. Que fixar residência fora do município, então ganhou para Betim, para ser vereador de Betim, mas mora em Rio Manso. Vai perder um cargo, uma vez que ele não mora lá, ué. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regulamento interno, o abuso de prerrogativa assegurada ao vereador e a percepção de vantagens indevidas. Então, ele vai perder o cargo, aquele que é incompatível com o decoro parlamentar, são definidos em lei, aquele que agir com abuso da prerrogativa de vereador, ou aquele que perceber, né, que passar a receber vantagens indevidas, né? Então, tudo isso faz com que ele perca o cargo. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1, 5, 6, 7 e 8, a perda do mandato será concedida pela Câmara por voto nominal e maioria de 2/3 dos seus membros, por provocação da mesa diretora ou de partido político representado na Câmara. Então, como que esse processo vai se dar? Vai se dar ou um partido faz aquela denúncia, um partido que seja por um partido que seja representado na Câmara, tem algum vereador daquele partido, ou pela mesa diretora. Parágrafo 3º. Nos casos dos incisos 2, 3 e 4, a perda será declarada pela mesa diretora da Câmara, de ofício ou por provocação por qualquer dos membros ou partido político representado. Então aqui é a mesma coisa, só que em determinados incisos aí diferentes. Parágrafo 4º. Quanto ao processo de julgamento nos casos previstos neste artigo, aplica-se o disposto no artigo 71, parágrafo 3º. Então, há ali uma perda, vai dizer lá o que está falando no 71, parágrafo 3º, o regimento interno disporá sobre os processos de julgamento das autoridades referidos no inciso 13, assegurada a ampla defesa e observado, dentre outros requisitos de validade indicados no artigo 6º, parágrafo 8º. Então, é a mesma coisa. O que vale para o prefeito, vale para os vereadores. Pessoal, eu agradeço muito quem chegou até aqui. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda muito. Assine o canal, dá um joinha para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até muito breve.